Vamos pro próximo casinho. Vamos lá. Uma mulher de 28 anos, primigesta, com 31 semanas de gestação, é admitida no hospital com queixas de contrações uterinas regulares a cada 5 minutos, acompanhadas de sensação de pressão pélvica e dor lombar moderada nas últimas 4 horas. Nega sangramento vaginal ou perda de líquido amniótico. Relata que teve um pré-natal adequado, sem intercorrências e sem antecedentes de partos prematuros na família. Bom, gente, já vou marcando aos pouquinhos e para a gente já ficando com o caso na cabeça, né? Eu marcaria aí 28 anos, que é a idade dela, primigesta, tá? 31 semanas, que é aquilo que eu falei, sempre semana é importante pra gente. Contrações uterinas regulares a cada 5 minutos, tá? Pressão pélvica e dor lombar, nega sangramento, ou perda líquida, tá? Pré-natal adequado, sem intercorrências. Ou seja, uma paciente de 31 semanas que está contraindo a cada 5 minutos e que não perdeu líquido e não sangrou, tá bom? É isso. No histórico obstétrico e médico, a paciente No histórico obstétrico e médico, a paciente não possui comorbidades conhecidas, nega o uso de tabaco, álcool ou drogas ilícitas, relata bom controle pressórico durante toda a gestação, sem sinais prévios de pré-eclâmpsia. Não há história de infecções urinárias ou vaginais. Agora quem vai falar são vocês. O que vocês marcariam? A idade gestacional primeiro. Não, no segundo parágrafo já. Que Ah, aí o primeiro eu já marquei. O primeiro eu já marquei, desculpa. Isso aí, sem comorbidades. Joia, Rodrigo. Rodrigo tá pegando jeito, hein, Rodrigo? Esse é o Rodrigo que falou que tava insegura, e Rodrigo, né, no uso de drogas, isso aí, tabaco também, tá? Além disso, tem outro negocinho que a gente marcaria também, mais algumas coisinhas. Bom controle pressórico, ótimo. Sem itu, e sem itu ou infecções vaginais recentes. Gente, vocês estão ótimos, vocês estão marcando tudo que eu marcaria, tá? É exatamente isso. Vamos para o resto da questão. Exames obstétricos. Sinais vitais: 120 por 80, frequência cardíaca 88, temperatura 36,8, frequência respiratória de 18. E aí, o que é que eu puxo? Puxo a minha chavinha e boto. Isso aí, é estável. Cara, vocês estão pegando jeito, gente. Estou ficando muito feliz que vocês estão pegando jeito. A Beth fica rindo. Mas é, Beth. Porque eles estão já entendendo que eu estou tentando maravilhoso. passar Esse é para o eles, objetivo. Esse é entendeu? o Vamos objetivo. Isso lá. aí, muito Passa bom. para a próxima página, Beth, por favor. Alguém falou também, estou feliz. Vamos lá, exame obstétrico. Altura, 31 centímetros, altura de fundo uterino. Frequência cardíaca de 140, ritmo regular. Colo uterino, 4 centímetros de dilatação, 90% de apagamento. Bolsa amniótica íntegra, exames laboratoriais, né, no caso de imagem. Ultrassonografia obstétrica, feto único, peso estimado 1.800, líquido amniótico dentro da normalidade, placenta grau 2 de maturação, sem sinais de descolamento, tá? O que vocês marcariam aí, gente, do nosso exame obstétrico, que agora é o mais importante pra gente? O exame obstétrico já diz pra gente tá? O colo uterino, com 4 centímetros aí, ó, isso aí. Uhum, uhum. E apagamento, isso. Tem uma outra coisa importante pra gente. Bolsa íntegra. Antes disso tem uma outra coisa. Não esquece que a gente tem um bebê. A gente tem um bebê. Não seja nem piso fetal. Eu marcaria a frequência cardíaca fetal 140. O bebê não está em sofrimento. Entendeu? 140 com ritmo regular.
também marcaria isso. Para mim só faltou isso. Na ultrassonografia, tá? Vou dizer para vocês que eles botaram isso aí só para encher linguiça, tá? Dizer que o líquido tá normal, não tá baixo peso 1.800 não, tá com peso dentro daquilo que a gente espera, tá? Mas é só mesmo para ser mais coisa aí para mais de importante para o nosso caso, a princípio, a única coisa que eu marcaria aí nesse ultrassom é líquido normal, ok? Placenta maturidade grau 2 não, sem sinais de descolamento, o paciente não está sangrando, a gente sabe que não ia ter sinal de descolamento, ok? Vamos para as perguntas. Qual o diagnóstico mais provável e quais são os achados clínicos que sustentam essa hipótese? Gente, o que que a pergunta quer? Queremos diagnóstico e o que que a paciente tem, tanto no exame quanto na história, que vai sustentar a nossa hipótese. O que que vocês acham? Que a gente está diante de quê? Trabalho de parto prematuro, isso aí. Colo uterino. Calma aí, gente, vocês estão escrevendo rápido demais. Quer que eu 4 centímetros de volte lá? dilatação. Não, não, já estou vendo aqui. Contração a cada 5 minutos, com sensação de pressão. Isso aí, isso aí. Ah, já gabaritaram, Beth. Já tá ficando sem graça. Semana que vem eu acho que a gente vai A ter que gente fazer faz uma coisa uma. diferente. Vamos fazer mais difícil. Vamos fazer mais difícil. Entendeu? Tá ficando sem Acho que tá graça muito já. fácil. Eu também tô achando, tá ficando sem graça. Vamos pro gabarito já, então, que esse povo já tá acertando tudo, poxa. Vamos lá, gente. Trabalho de parto prematuro, tá? Contrações uterinas regulares antes das 37 semanas, tá? Modificações no colo uterino, dilatação cervical de 4 centímetros com 90% de apagamento, tá? É isso, é isso. Ideal a gente colocar também contrações antes das 37 semanas, para dizer por que que é prematuro, entendeu? É importante a gente botar esse detalhezinho. É o detalhe do detalhe, mas é o que faz a diferença. Por que que é trabalho de parto prematuro? Porque eu tô antes das 37 semanas. Ou então, se eu botasse assim, trabalho de parto prematuro em uma paciente, é prematuro porque a paciente tem 31 semanas de gestação, entendeu? Tem contração uterina regular, também estaria certo, tá? Vocês entenderam? Ok? Posso para a próxima? Próxima, Beth. Próximo. Quais são as condutas iniciais para o manejo dessa paciente e prevenção de complicações neonatais? O que que a gente tem que fazer com essa paciente, gente? O que que eu preciso? Ele quer. Quais são as condutas que a gente vai fazer com essa paciente para tanto para ela e para prevenir complicações neonatais. E ele quer que a gente marca lá embaixo, justifique tudo que a gente está falando que vai fazer. Por que que eu vou fazer isso? Fazer disso, disso e disso. Por que que eu vou fazer aquilo? Entenderam? Então vamos lá. O que que a gente vai fazer com essa paciente? Ela vai para casa? Interna. Por que que a gente interna? A gente vai internar por quê? Aí ele quer que eu diga por que a gente vai internar. Internação, monitorização materna e fetal, isso aí. Mas ela tá por quê? Ela tá. Internação, contração, não, falou um monte de coisa. Isso aí. Só que, Gustavo, a gente precisa, cada coisa que a gente for falar, a gente tem que justificar. Tá tudo certo. Você falou. Faltou ainda um detalhezinho aí. Uns dois detalhes, talvez. Mas a gente precisa justificar. Interna, porque a paciente já está em trabalho de parto. Isso aí, e para prevenir complicação. Então, assim, a gente tem que pensar na justificativa de cada coisa que a gente vai escrever, tá bom? Vamos para o nosso gabarito, Beth, para eles entenderem melhor o que que a gente está querendo dizer. É o outro. Aqui, né? Isso, vamos lá. Internação e monitoramento, monitorização materno-fetal. Tem que fazer corticóide para maturação pulmonar. Isso aí. Vamos lá. A justificativa. O paciente está em trabalho de parto prematuro ativo e precisa de avaliação contínua para prevenir complicação. Não vou mandar uma paciente com 4 centímetros para casa, porque esse bebê pode nascer em casa e morrer. Tem 31 semanas. Corticoide.
A administração do corticoide para maturação pulmonar fetal. A gente tem dois esquemas de corticoide, tá? Que estão escritos aí pra gente. Betametasona de 12 a cada 24 horas por 48 horas, ou dexametasona de 6 a cada 12 horas por 48 horas, tá? Geralmente, quando tem a beta, a gente prefere fazer a beta porque é mais confortável para a paciente. Imagina a paciente levar duas injeções, é melhor do que ela levar quatro. Então, geralmente, a gente prefere a beta. Quando não tem a beta, a gente faz a dex, tá? E por que que a gente faz? Porque reduz a morbidade neonatal associada ao parto prematuro, como síndrome de desconforto respiratório neonatal, tá? Aí faltou alguma coisa que alguém botou aí, esqueceu. A gente tem que fazer o sulfato de magnésio, galera, para neuroproteção desse bebê. Isso aí a gente faz até 32 semanas, tá? Porque isso reduz o risco de paralisia cerebral. A gente tem que fazer o sulfato de magnésio nessa paciente, tá? Além disso, a gente vai fazer o quê? A tocólise, tá? A tocólise, qual é a grande função da tocólise? A grande função da tocólise é fazer para que o corticoide haja. É sempre para isso. Evitar que a paciente contraia até o corticoide agir, até esse bebê ter um pouquinho melhor, uma maturação um pouquinho melhor pulmonar. Por isso que a gente faz geralmente por 48 horas aí a tocólise, que é o tempo do corticoide fazer o efeito. Tá bom? É isso aí. Alguém já botou aí bonitinho, porque prolonga a gestação para que o corticoide atue no desenvolvimento pulmonar. A gente colocou aí as doses, tá? A gente tem dois esquemas que o Ministério da Saúde preconiza, que a gente pode fazer de nifedipina, tá? Que é o que a gente mais usa. Existem inúmeros, tá? Tem nifedipina, tem atosiban que a gente não tem no SUS, tem vários tipos, tá? Mas o que a gente mais usa, o sabutamol, o sabutamol está cada vez mais caindo por terra, tá? A gente está fazendo cada vez menos. Pensa mais na nifedipina, que é o que a gente usa, tá? Alguém falou, coleta de suave entraria? Sim, entraria. Entraria. Não aqui, pode entrar aqui, tá? Mas você vai ver que depois tem uma questão que pergunta isso aí, tá bom? E tem mais coisa nessa questão, tá, gente? Olodipino não, nifedipino. Só o nifedipino, tá? Eles são da mesma classe, mas o que a gente faz é o nifedipino. Se não tiver o nifedipino, aí a gente vai partir para os outros. Aí a gente tenta o salbutamol, a gente tenta o atosiban, aí a gente vai tentar o que tiver na maternidade. Mas pelo Ministério da Saúde é nifedipino. Vamos aí, tem mais coisa, Beth, dessa questão. Doutora, Importante. Oi, quem fala? Oi, é pode falar. uma Oi, dúvida aqui. Newton. O Fale. sulfato de magnésio é a neuroproteção fetal, não é isso? Isso aí, para neuroproteção. Ele pode Está ser feito na indicado pré-eclâmpsia, tá? Ele e pode ser feito na pré-eclâmpsia, mas ele pode ser feito também para neuroproteção fetal. E ele está é isso que eu estou dizendo. indicado até 32 semanas de gestação. Não fica entre 24, 32, 34 semanas? Não, entre 24 e 34 é o corticoide. Ah, sim, sim. E Eu não sei aí se, o sulfato é se até o, 32. sim. Eu não sei se o INEP ia aceitar. Eu coloquei também, doutora, profilaxia para estreptococo de grau B, do grupo B, quer dizer. Está certo. Olha o nosso gabarito aí. Ainda falta coisa, vocês não esperaram. Aí, você está certíssimo. A gente tem que fazer antibiótico profilaxia para estrepto do grupo B, tá? Eu, eu Geralmente também a gente coloquei usa. a avaliação também da necessidade de parto, que é a progressão da dilatação depois do trabalho de parto. Não sei se está certo Ela. assim. Na verdade, isso aí a gente não colocaria, porque ele está pedindo as Ah, sim. medidas iniciais, Ah, entendeu? ok. E aí, o que a gente faria de inicial para evitar complicação, é lógico que essa paciente ela vai ser acompanhada, porque ela está em trabalho de parto, ela tem que ser acompanhada.
Se o Fechamos. nifedipino fizer o efeito dela, ótimo, a gente bota a mão pro céu, que esse bebê não vai nascer, por enquanto. Se o nifedipino não fizer, a gente vai acompanhar o trabalho de parto dela, independente de corticoide, independente de qualquer outra coisa, ok? Ok. A gente aqui está pensando no melhor cenário que o nifedipino vai fazer o efeito, para a gente pelo menos fazer o corticoide desse bebê. E aí a gente ainda tem avaliação e tratamento das infecções maternas se presentes. E aí a gente faz o quê? A gente solicita o EAS, que está ali, a urinocultura e o exame de secreção vaginal, tá? E a antibiótico profilaxia, que o Neilton falou muito bem aí, que a gente faz com penicilina cristalina, que é a escolha do Ministério da Saúde, para profilaxia de sepse neonatal pelo estrepto. Tá bom, gente? Estrepto faz sepse feia, tá? Vamos lá, Betinho, para o próximo. Próxima questão. Ah, só uma observação do antibiótico. A gente, quando não tem ampicilina, quer dizer, quando a gente não tem penicilina, pode ser feito ampicilina também, tá, pessoal? Só para vocês saberem. Geralmente a gente faz, na maioria das vezes, hoje em dia tem vários hospitais já fazendo mais ampicilina, tá? E mais o gabarito oficial é penicilina cristalina, mas se botar ampicilina também e botar a dose certinho, não tá errado, tá? Vamos, Beth. Doutora, só uma dúvida, Tá por na favor. tela. Oi. É, o uso do antibiótico é só pelo fato dela ser prematuro e é só por isso, e claro, por causa do trabalho de parto prematuro, seria por isso o uso do antibiótico? Então, daqui a pouquinho eu te respondo isso, senão eu vou dar spoiler da. Eu vou te dar spoiler da próxima questão. Mas se eu Tá não bem, te doutora. responder completamente, você me fala e aí eu te explico direitinho, tá bom? Não combinar assim, se você não entender. Mas é porque senão eu vou acabar induzindo a resposta da próxima questão, tá bom? Doutora, Vamos desculpa, lá. outra pergunta, por favor. Oi. O nifedipino, ele estabiliza a dilatação ou ele também diminui a dilatação? Não, ele é um tocolítico. Ele é para parar a contração. Aqueles 4 centímetros que ela tem, ela vai ter e vai continuar tendo até o final da gestação. O colo ele não fecha novamente, entendeu? Ele é para a contração. Ele é para evitar que a paciente contraia. Se a paciente não contrai, a paciente não dilata. Tá bom? É isso. Vamos lá. Quais os exames complementares são necessários para o monitoramento materno e fetal e qual a justificativa para cada um? Vamos lá, gente. Quais são os exames necessários? O que que a gente vai pedir aí de exame para monitorizar? Cardiotocografia, excelente. Avaliação da vitalidade fetal, isso aí com Doppler, avalia crescimento, ok. Mais coisa, tem mais coisa. O que mais? Alguém pensa em mais alguma coisa? Era uma coisa que eu ia dar spoiler aí, que eu até falei, gente, vou dar spoiler, vou falar. Hemograma, isso aí, suave vaginal, isso aí faz suave, pode fazer o perfil biofísico também. É, e eu acho que falta mais alguma coisinha aí, galera, que a gente também pode pedir. Cultura extrato B foi. Vamos lá, vamos botar o gabarito aí, Beth. É a S, é isso aí que eu queria. É S uricultura, tá? Então, pessoal, cardio, que alguém falou, avalia a vitalidade fetal e o risco de sofrimento fetal, ultrassonografia com Doppler, para a gente avaliar o fluxo placentário e o risco da insuficiência placentária, tá? Cultura para estrepto B, por isso que eu não te respondi aquela hora. Por quê? Por que que a gente faz a cultura? Para a gente saber se tem o GBS. Por que que a gente faz a penicilina? É por causa do GBS. O GBS ele faz sepse neonatal. A gente sempre, toda paciente, por volta de 35 semanas, a gente vai fazer o swab dela, tá? Porque se ela tiver o estrepto, quando ela entrar em trabalho de parto, independente de ser prematuro ou não, ela tem que fazer
a penicilina cristalina. Entenderam? Por isso que é importante. Aí a gente botou cultura do Strepto B. Se positivo, confirma a necessidade de antibiótico da penicilina intraparto. Se ele viesse negativo, eu posso tirar a penicilina, porque a penicilina é justamente para prevenir a sepse neonatal pelo estrepto. Conseguiram entender o que eu expliquei, gente? Isso é importante. Pessoal, quem foi que tinha me perguntado? Conseguiu? Foi o Gustavo que tinha me Sim, sim, perguntado? doutora, entendi. Aham, sim. Entendeu? Então, assim, o SWAB, ele é essencial. O Strepto B mata bebê. Lembra disso. Fica até um mnemônico aí para vocês. Strepto B mata bebê. Então, se a gente não fizer a profilaxia dele, esse bebê pode morrer de sepse neonatal. Ok? Doutora, só mais uma pergunta, desculpa a minha ignorância. É, Não, mas aqui assim, para ninguém é mim, ignorante. Todas as perguntas são perguntas, mas tá? para mim fazer a minha cultura do Streptococcus, eu preciso de um certo tempo. Então, essa profilaxia eu poderia fazer em uma paciente que, por exemplo, chega de forma emergência, como ela chegou para um parto prematuro, eu não vou ter tempo de fazer essa cultura. Ou é rápida essa cultura? Não, essa cultura às vezes demora um pouquinho, principalmente no SUS. E aí, como É, você não sabe se ela tem estrepto ou se ela não tem, você vai fazer. posso Porque fazer. lembra, Ok. estrepto B mata bebê. Então, a gente vai fazer independente de ter, é empírico. A gente vai fazer independente de ter a cultura ou não. Entendeu? A cultura seria só para a gente confirmar se ela tem. É só isso. Perfeito, doutor. A gente vai sempre fazer para todos os pacientes em trabalho de parto prematuro, gente. Se ela tiver 36 semanas e 6 dias, vai fazer. Entendeu? E aí, depois, a termo, a gente só faz se o SUAB for positivo em trabalho de parto. É isso. Vocês conseguiram entender? A gente vai fazer todas as pacientes que não tiverem SUAB, a gente vai fazer empiricamente em trabalho de parto prematuro. Mesmo que ela tenha 36 semanas e 6 dias, a gente vai fazer. E naquelas pacientes a termo, a gente vai fazer se ela tiver positivo para GBS, ok? E aí depois tem outros critérios lá que se eu entrar agora para explicar em trabalho de parto a termo, a gente vai acabar não conseguindo fazer os outros casos, tá? Mas dá uma lidinha nisso, porque isso é super importante, tá? Profilaxia de Strepto B. Ruptura prematura com mais de 18 horas, tá, gente? Alguém perguntou aí, Bruno, 18 horas. Depois de 18 horas a gente tem que fazer. Que era essa outra história que eu falei que ia falar se eu entrasse nisso ia demorar muito. Mas é isso aí, tá? Dá uma olhadinha nisso que isso é importante. Vamos lá. Além disso, a gente pediria o hemograma, né, para a gente avaliar tanto a anemia quanto a infecção. PCR por causa de marcador inflamatório, para a gente avaliar alguma infecção oculta aí. E o meu EES, a minha urinocultura e meu TSA, porque para a gente precisa avaliar a infecção urinária, um dos principais fatores de risco, tá, para trabalho de parto prematuro é infecção urinária. Já dei até a resposta da próxima questão, uma das alternativas. Vamos lá. Vamos para a próxima, Beth. Quais são os fatores de risco e medidas preventivas para o parto prematuro podem ser discutidos e as medidas preventivas para o parto prematuro podem ser discutidas para a futura gestação. Ele quer duas coisas. Ele quer quais são os fatores de risco, né, que são de trabalho prematuro, de trabalho de parto prematuro, e o que a gente pode pensar para futuras gestações, no caso de uma paciente, tá? Vamos lá. Quais são os fatores de risco? Só dando uma cola, medicina tem uma máxima que eu não sei se vocês sabem, mas se alguém não souber, história prévia de trabalho de parto, o maior fator de risco de eu ter alguma complicação
alguma doença, eu já ter tido aquela doença antes. Por exemplo, um dos fatores de risco de eu ter uma gestação ectópica, é eu ter uma gestação ectópica anterior. Então, isso vocês já matam qualquer questão, entendeu? Porque isso já tem essa máxima. O maior fator de risco é a gente já ter tido aquela doença anteriormente. Ok. Idades, infecções, gestação prematura anterior, tem muita coisa, gente, muita coisa, tá? Que a gente pode colocar aí. Como a gente fala que a gente vai botar pelo menos cinco, vamos tentar pensar em cinco, tá? Mas quando eu soltar o gabarito, vocês vão ver que tem muita coisa aí. Infecção geniturinária sistêmica, tem mais coisa. Tenta ver se vocês conseguem pensar mais alguma coisa. Alcoolismo, isso aí, ótimo. Vamos lá, Beth. E o que que a gente pode fazer para medidas preventivas aí? O que que a gente pode fazer para evitar que essa paciente ela possa ter isso, ela possa ter trabalho de parto de novo aí, prematuro, na próxima gestação? Existem umas prevenções aí que a gente pode fazer. Vocês sabem de alguma? Gestação múltipla hipoaldorónica. Vocês sabem de alguma, gente? Pré-natal regular, ok. Seria uso de progesterona, isso aí. É, tem mais, além do pré-natal regular. AS não, só progesterona. Progesterona. Se ela tem fator de risco, a gente tem que intervir, né? É, e tem também a gente monitorar esse colo do útero aí dessa paciente, tá bom? Vamos botar, vou soltar o gabarito e aí a gente vai. O repouso não, tá? Uma paciente que já teve trabalho de parto prematuro numa gestação anterior, ela não precisa ficar em casa de repouso. É óbvio que a gente vai falar para essa paciente, se ela tiver uma atividade laboral ou fizer muita atividade física para tentar diminuir um pouco, mas ficar de repouso em casa porque ela teve um trabalho de parto prematuro anteriormente, não, tá, gente? Repouso não precisa. Repouso ela ficaria no caso, vamos supor, ela tá com ameaça de trabalho de parto prematuro. Aí sim ela fica de repouso, tá? Nossos fatores de risco aí que são inúmeros, tá? História de parto prematuro prévio, que foi aquilo que eu falei, maior fator de risco é a gente já ter tido a doença ou a comorbidade antes. Infecções geniturinárias e paramirionite, colo curto, gravidez gemelar ou parodrômio, estresse materno, tabagismo, sangramento vaginal no segundo trimestre, malformação fetal, baixo nível socioeconômico, pré-natal inadequado, uso de drogas, doença periodontal, todo mundo esquece de mandar a paciente para o dentista, tem que mandar a paciente para o dentista, gente. Pode doença periodontal, leva trabalho de parto prematuro, leva a bolsa rota também. Colonização prévia, malformação uterina, vaginose bacteriana, são todos esses os fatores de risco e muito mais. Precisava de pelo menos cinco, lembra aquilo que a gente combinou? No mínimo três, mas quanto mais melhor, tá? Vamos para as medidas preventivas, Beth. Uso de progesterona, né? Desde a 16ª semana de gestação, em mulheres que já tiveram, tá? A gente monitorar aí esse colo uterino para ver a medida desse colo entre 18 e 24 semanas, tá? Intervenções nos fatores de risco, como cessação do tabagismo, se ela não está fazendo pré-natal adequado, a gente vai agir nesse pré-natal aí dela, enfim, tentar mudar os fatores de risco modificáveis. Aquilo que for modificável, a gente tenta mudar, tá? E o pré-natal adequado, segundo os protocolos aí do Ministério da Saúde. Ok? Ficou alguma dúvida? Esse casinho é muito bom, gente. Muito bom, muito frequente. Tem, assim, bastante chance de cair algum tipo de caso desse jeito.